Nesse vídeo aqui vamos reagir aos sotaques paulistanos. Realmente dizem que o sotaque de São Paulo, o sotaque dos paulistanos é neutro. Então vamos procurar entender quais as origens dos R's que os paulistanos falam e também que usam muito entendendo. Ou seja, se é um dos sotaques mais difíceis aqui no Brasil de eu saber, não, essa aqui é sotaque paulistano. Eles dizem que é neutro, realmente vamos tentar ouvir a origem do sotaque paulistano. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Tem também um vídeo que nós reagimos sobre sotaque carioca. Então, se você é novo, se inscreva aqui no canal. Nós não vamos falar muito, não vamos enrolar muito. Vamos pro vídeo. Essa é a Júlia, repórter aqui da BBC Brasil. Ela é de São Paulo e pronuncia o R assim. Porta. E esse é o André, repórter também de São Paulo, que fala assim. Porta. Você percebeu Eu percebi logo, percebi. Porta, 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 porta. alguma coisa? Apesar deles serem da mesma cidade, o jeito que cada um pronuncia o R no final de uma sílaba é diferente. Mas por que isso acontece? Tem muita gente que Por que acontece? Quero saber isso. Por que acontece? Muito boa pergunta. O roteiro está bem roteirizado, esse roteiro aí. diz, em tom de brincadeira, que a cidade de São Paulo não tem sotaque, já que a sua influência cultural e econômica é muito grande para o resto do Brasil. Mas não só São Paulo tem sotaque, como tem mais de um. E a história de como esse sotaque se formou Talvez por isso que eu não consigo decifrar, porque tem mais de um sotaque. Então, por exemplo, carioca, eu consigo. Baiano, consigo. Cearense, consigo. Gaúcho, consigo. Catarinense, consigo. Mas catarinense também tem vários sotaques, mas também consigo. Mas paulistano, talvez por isso. Não, mas catarinense eu consigo assim de primeira. Catarinense, consigo. Mas Ceará, São Paulo, talvez por isso. Tem vários sotaques. Mas também uma cidade dessa aí tão grande. formaram diz muito sobre a riqueza cultural da cidade e do resto do estado também. Meu nome é João da Mata e esse é o segundo vídeo sobre os sotaques do Brasil. Como deu pra perceber, pelo meu sotaque, eu sou carioca e eu falei sobre o sotaque do Rio no primeiro episódio da série. Então, para me ajudar, eu chamei dois colegas meus aqui da BBC, o André Bernatti e a Júlia Brown, que vocês já conhecem aqui do nosso canal. E com a ajuda deles, hoje eu vou te mostrar a diferença desses R's falados em São Paulo, quais são as suas raízes históricas que passam pelos indígenas, bandeirantes e imigrantes europeus, e vou falar também sobre uma característica bem marcante do jeito de falar de alguns paulistanos que ficou famosa nas redes sociais recentemente. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. O pessoal, insiste em ficar zoando paulista. Mano, vai fazer outra coisa, velho. Mas começando pela Sotaque. Agora sim, tô sabendo que esse sotaque é paulistano. Agora sim, bora. Agora sim. Já saber. Ah, eu ouço muita gente a falar assim. Afinal é de São Paulo, esse sotaque. Eu achava que era lá dos Rio Grande, que Mato Grosso do Sul. E assim vai. questão do R, ou melhor, dos R's. Dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra como Esse mapa aí tá ficando muito famoso. o R no final de uma sílaba é pronunciado nas capitais do Brasil, especificamente quando ele está no meio de uma palavra. Dá para perceber que em São Paulo, o que predomina é um som que a linguística chama de TEP, representado Ele tem que falar as cores, porque aqui está muito pequeno para ver. Tem que falar essas cores, o que significa. Porque aqui tu a ver verde e azul em São Paulo. Quer dizer que o verde fez o quê? mostra como o R no final de uma sílaba é pronunciado nas capitais do Brasil, especificamente quando ele está no meio de uma palavra. Dá para perceber que em São Paulo, o que predomina é um som que a linguística chama de TEP, representado pela barrinha verde. A Júlia fala justamente desse jeito, e o som é esse aqui. Porta, forte, termômetro, mormaço. Por que em Florianópolis aqui está tudo vermelho? Mato Grosso, em Mato Grosso, em Cuiabá, aqui está tudo azul. Roraima, aqui está tudo azul. Goiânia, aqui está tudo azul. Aqui nem tem amarelo em Cuiabá, por quê? Salvador aqui é amarelo, aqui tudo vermelho. Por quê? Aracaju, olha só. Em Sergipe, vê como é que tá. Não, tem que explicar, pô. Porra! Tem que explicar. Belo Horizonte tá tudo vermelho. Não. Aqui em Curitiba, por exemplo, também está na mesma proporção do que... Quase, né?
Ou seja, mesma proporção do que São Paulo. Santa Catarina aqui, chamada de caipira, representado pela barra azul. Essa é a pronúncia do André. Porta, como é que é? Desse representado pela barra Só que o mapa também mostra um segundo som presente na capital paulista, o R que a gente está acostumado a chamar de caipira, representado pela barra azul. Ah, o R, representado pela barra azul. Oh, estava só o R representado como Na capital paulista, o R que... Calma aí, vamos lá. Para pronunciar esse R-tep, a ponta da língua faz um contato breve com a arcada alveolar, atrás dos dentes de cima. Só que o mapa também mostra um segundo som presente na capital paulista, o R que a gente está acostumado a chamar de caipira, representado pela barra azul. R que estamos acostumados a chamar de caipira. Ah, R de caipira. R de caipira, representado pela barra azul. Quero dizer que aqui em Curitiba o R de caipira não é tão forte. Cuiabá já é muito forte. Aqui Campo Grande também é muito forte. Mas em São Paulo nem tanto, tá? Eu acho que esse verde, que nós vamos saber mais na frente, é mais forte do que o R de caipira. Agora, esse R de caipira é mais forte em Campo Grande, Cuiabá, Roraima nem tanto, Goiânia é forte, isso aí, e isso. Essa é a pronúncia do André. porta, forte, termômetro Está. e mormaço. A linguística chama esse som de... Então, aquele R azul é R de caipira. Agora vamos saber isso aqui, de retroflexo. Estava só fazer confusão no princípio, enquanto ele explica lá na frente. aproximante e retroflexo. Para falar desse jeito, a língua não chega a encostar no céu da boca. Ela precisa ficar em um formato meio enrolado para trás, como dá para ver na imagem. Essas duas formas de pronunciar o R também estão presentes no resto do estado de São Paulo. Só que no interior, ao contrário da capital, o que predomina é o R caipira. Mas qual é a história desses R's? De sílaba trazido pelos primeiros portugueses que chegaram aqui era o TEP, ou vibrante múltiplo, que é semelhante ao falado pela Júlia. Mas em São Paulo, inclusive na capital, predominou até o século XIX o R caipira do André. Por que isso aconteceu? Ainda não existe um consenso sobre a origem desse R caipira, mas segundo os especialistas com quem eu conversei, uma teoria O R caipira não é o azul. Quero saber o verde. é que ele teria vindo de uma outra língua falada em São Paulo antes da imposição do português. Ah, tô ligado. É, porque os portugueses chegaram aqui, estupraram a rainha, fizeram de tudo que tinham que fazer e ainda esforçaram a implementação da língua portuguesa no Brasil. Fizeram de tudo que tinham que fazer, ainda esforçaram a implementação da língua portuguesa no Brasil. E assim foi. A história é assim. Nos primeiros séculos de colonização, o principal idioma da região que hoje conhecemos como São Paulo era o que ficou posteriormente conhecido como língua geral paulista. Era uma língua de base indígena, originada num contexto de miscigenação entre homens portugueses e mulheres tupi, como explica a pesquisadora Fabiana Leite. Ei, você! Isso é com você mesmo que eu estou falando. Você que é médico, assim como eu. Os primeiros colonizadores que chegaram, né, os primeiros colonos que chegaram aqui, né, na fundação de São Vicente, lá em 1532, eram homens. Então, eles criaram essas alianças com as filhas das lideranças, filhas dos indígenas tupi, no caso aqui de São Vicente. Os filhos desses casais falavam a língua materna, que é a língua da mãe, que é a língua de base indígena. Mas ela não é uma língua só, ela não é uma língua falada pela população indígena somente, uma língua indígena. Ela é uma língua que é fruto dessa união, desse casamento aí entre indígena, né, uma mulher indígena tupi com português. Essa língua foi falada pela população mestiça, por indígenas de diferentes famílias linguísticas, portugueses e até populações africanas. Com o tempo, ela sofreu influência dessas línguas com as quais entrou em contato, inclusive português. Um fato importante para o que a gente quer explicar aqui é que essa era a língua corrente dos bandeirantes paulistas, e ela foi levada por eles nas expedições pelo interior do Brasil. Essa língua teria perdido força no século XVIII, quando foi proibida, e o português se impôs como a língua mais falada. Mas segundo essa teoria que eu falei, a transição da língua geral para o português teria deixado um legado até hoje, o sotaque caipira. O termo caipira vem do tupi capir, que é aquele que arranca o mato, né? O que faz a monda, né? Um mondador. E esses caipiras são os principais
agentes aí do chamado bandeirismo paulista, né? Os bandeirantes, longe daquela imagem romântica que a gente tem, que eram homens que se vestiam à moda portuguesa, eles eram quase indígenas. O sotaque caipira na realidade, é uma fusão da língua portuguesa com fonética tupi. Segundo Então entendi. O sotaque caipira é uma fusão de língua portuguesa com fonética tupi. Tô ligado. Interessante. É uma fusão da língua portuguesa com fonética tupi. Segundo a pesquisadora Maria Zanoli, o R caipira, a principal marca desse sotaque, teria nascido da dificuldade de a população falante de língua geral fazer o som de um outro fonema em português, o do L. Algumas dessas línguas não possuem um L, então ao tentar, por exemplo, imitar esse fenômeno, o L, o falante acabava produzindo um R, e aí acabou dando o fenômeno do R retroflexo que nós falamos aqui, que é o conhecido também como R caipira. Em outras palavras, as línguas indígenas e até mesmo africanas teriam dado origem, através da língua geral, ao R retroflexo. No aprendizado da língua portuguesa, mantiveram-se alguns traços da língua geral. Como eu falei, esse R virou a marca do sotaque caipira. E hoje em dia, como a gente viu, ele aparece quando o R está no final das sílabas. Segundo a Maria Zanoli, ainda não tem... Oh, que conteúdo interessante. Muito, muito interessante. Porra. Então, se inscreva aqui no canal. E nós estamos juntos. Conteúdo muito interessante, realmente. Muito bom. estudos conclusivos sobre o porquê dele aparecer nessa posição. Mas o fato é que esse dialeto caipira se espalhou justamente nas regiões em que os bandeirantes estiveram, incluindo, é claro, São Paulo, onde predominou na capital até a segunda metade do século XIX. Mas se você for para o Triângulo Mineiro, para o sul de Minas, para o interior de São Paulo, para a metade norte do Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para parte do Mato Grosso e parte de Goiás inteiro e parte de Tocantins, ainda fala-se dessa maneira. Em uma semana você vai aprender mais inglês do que aprenderia em 6 meses de cursinho. Tá duvidando? Hoje em dia há uma presença forte do R caipira em capitais como Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Curitiba. Horta, mormaço, verde, forte. Mas esse sotaque começou a ser expulso lentamente da capital de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX. Segundo pesquisadores, um fator-chave para essa mudança foi a chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos. No final do século XIX. Ok. E esse também já tem um sotaque meio diferente. Na primeira metade do século XX, São Paulo, a capital, é uma cidade italiana, né? Tem milhares e milhares de italianos, né? As pessoas falavam italiano na rua, tinha jornais, tinha uma presença italiana imensa. Isso pode ter influenciado uma mudança no sotaque dos paulistanos. O italiano teria reforçado as características do português antigo. E por isso, na capital começou a se usar amplamente o RTEP. Certamente tem a ver com isso. Agora vamos para o RTEP. RTEP. Agora é a vez do RTEP. Que é isso que eu quero entender. Porque é o R que existe em italiano. Para efeitos de comparação, olha só como o italiano pronuncia esse R. Corso, porto, sorpresa. Agora dá uma olhada como é parecida a pronúncia de um paulistano da Moca, um lugar com forte presença de imigração italiana. Curso, porto, surpresa. Como dá para ver no mapa, o RTEP também é presente em capitais como Curitiba. É esse mapa que eu queria saber. O RTEP, esse é RTEP. É a parte verde, né? Deve ser. É a parte verde. Em Porto Alegre. Isso se deve também... Ah, tô ligado. O RTEP é para o gráfico verde, para essa vela verde. Então, é muito forte, presente. Aqui, que eu disse, Porto Alegre também falam desse jeito. Fui para lá falar assim. Aqui Curitiba também é muito forte. Aqui São Paulo. Aqui o resto nem tão. Vitória nem tanto. Espírito Santo nem tanto. RTEP. Também a influência de línguas europeias, como o espanhol e o italiano. Esse é mesmo RTEP? Amplamente. As pessoas falavam italiano na rua, tinha jornais, tinha uma presença italiana imensa. Isso pode ter influenciado uma mudança no sotaque dos paulistanos. O italiano teria reforçado as características do português antigo. E por isso, RTEP.
Na capital começou a se usar amplamente o RTEP, Certamente tem a ver. através de migrações. Porta, mormaço. Corda, força. Outro fator também importante na diminuição do R caipira na capital paulista é o preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Livro do Mário Bagno. Muito bom também, muito bom esse livro aí. Há muito tempo, esse sotaque foi estigmatizado como um falar rústico, associado a pessoas de menor escolaridade. E aí ele perdeu prestígio. Hoje em dia, como a gente viu, o sotaque predominante na capital paulista é o que usa o RTEP, especialmente... Então usam o RTEP. Sotaque predominante em São Paulo é o RTEP. Também em Porto Alegre, já não se fala, gráfico muito verde. RTEP, então, é um sotaque que usa a maior parte, uma predominância de RTEP. Também em Curitiba. E então, já no Campo Grande é diferente, Cuiabá é diferente, São Paulo é diferente. Mas vamos procurar entender mais esse conteúdo aqui. Principalmente em regiões mais centrais da cidade. Só que essa divisão entre o R da capital e do interior não é tão definitiva. Isso porque, com o êxodo rural em direção à capital paulista, no início do século XX, o R retroflexo voltou a aparecer na cidade de São Paulo. E hoje em dia ele é falado até por pessoas nascidas e criadas na capital, como é o caso do André. Acho que sempre tive esse R meio caipira. Ao mesmo tempo, acontece o fenômeno aparecer na cidade de São Paulo. E hoje em dia ele é falado até por paulista é o que usa o RTEP, especialmente em regiões mais centrais da cidade. Só que essa divisão entre o R da capital e do interior não é tão definitiva. Isso porque, com o êxodo rural em direção à capital paulista, no início do século XX, o R retroflexo voltou a aparecer na cidade de São Paulo. E hoje em dia ele é falado até por pessoas nascidas e criadas na capital, como é o caso do André. Acho que sempre tive esse R meio caipira. Ao mesmo tempo, acontece o fenômeno inverso. O RTEP começou a ser usado também no interior, principalmente nas classes mais altas. Parece que está acontecendo com o R especificamente, é que ele era uma marca regional, né? Então, diferenciar o português da capital, do interior, do estado de São Paulo, mas como o RTEP, porta, está se espalhando para o interior. Porta, RTEP, porta. Aqueles que falam porta, marca, porta. Porra. Interior, e esse R retroflexo interior está aumentando na periferia de São Paulo, o porta, né? Aumentando na... Então, quem fala RTEP é quem fala porta, interior, que falam desse tipo, então falam RTEP, que é muito comum em São Paulo, Curitiba e Rio Grande do Sul. Na periferia de São Paulo, o porta, né? Ao que parece, ele está começando a se tornar um diferenciador social, para além de ser um marcador de diferenças regionais. Bom, agora a gente já entendeu um pouco sobre a origem da pronúncia dos diferentes R's em São Paulo. Mas tem uma característica bem marcante da capital que ficou muito famosa nas redes sociais recentemente. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Mano, paulista não tem sotaque. É um sotaque que muita gente pode interpretar como anasalado, mas os linguistas explicam de outra maneira. No caso de palavras como mano ou Juliana, quando o N ou M vem no início da sílaba seguinte, muitas vezes o paulistano acaba não nasalizando a vogal A, como faz a maior parte dos brasileiros. Traduzindo, eu que sou carioca, por exemplo, falo Juliana e mano, com o ar saindo pelo nariz. Mas um paulistano pode pronunciar de outra maneira, sem fazer a nasalização. Juliana, mano. Agora, no caso de entender... Calma aí, até agora não estou a ver diferença. Não estou a ver diferença. Sem fazer a nasalização. Calma aí, não estou a ver nenhuma diferença aqui. Calma aí. Não estou a ver outra maneira. Não é igual carioca que fala isqueiro, você consegue ouvir assim, saber a grande diferença. Aqui não estou a ver nenhuma. A não ser esse porta, é assim mesmo, nítido, bem diferenciado. Só que fica complicado porque do Rio Grande do Sul também falam desse jeito, Curitiba também falam desse jeito e São Paulo também falam desse jeito. Aí agora isso aí que é para eu saber distinguir que quem fala desse jeito afinal é de São Paulo, aí não tô a ver diferença. Porra, tá complicado aqui o negócio. Tá complicado aqui as coisas. Vamos lá, repetir novamente. Quero entender aqui. Uma outra vogal, no caso o I. E a pronúncia fica assim. Entendendo, chovendo,
fazendo. Os linguistas chamam isso de ditongação de vogais nasais. Essa ditongação acontece bastante em vogais nasais, chama bastante atenção no E, né? Entendendo, fazenda. Você que é de outro estado, quando ouve alguém falando assim, saca na hora que a pessoa é de São Paulo. Logo que eu ouvi isso aí, é paulistano. Tô ligado agora. Agora tô expert na matéria. Mas o curioso é que boa parte dos paulistanos não tem ideia disso. A gente gravou diversos paulistanos, né, para ter amostras de fala, para a gente saber como é que o paulistano fala, mas no final da entrevista a gente fazia algumas perguntas específicas a respeito de alguns traços linguísticos. E a maioria... Ok. Conteúdo interessante. Se inscreva no canal aí, deixa aquele like. Então, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like. Conteúdo muito interessante, muito bom, realmente. A maioria das pessoas não tinha um comentário especificamente a respeito desse E nasal. Agora, para quem não é da cidade de São Paulo, e quando a gente faz essa mesma pergunta, as pessoas falam, tá, isso é o paulistano. É o paulistano que fala assim. Bom, claro que a gente não investigou aqui todos os aspectos fonéticos do sotaque, quer dizer, dos sotaques de São Paulo. Até porque esses fatores são influenciados por muitas coisas, desde a profissão que a pessoa exerce, até o tipo de cultura que ela consome, os lugares que ela frequenta, por aí vai. Além disso, tem também as gírias e os jargões específicos usados por lá. O paulista não fala, eu tô mal. O paulista tá zoado. O paulista não... Tô zoado. Não é só paulistano que fala isso, eu acho. Não é só. Não fala, talvez eu vá. O paulista fala, se pá, eu vou. Essa é uma gíria muito paulistano mesmo. Se pá. O paulista não fala, você tá desatento. O paulista fala, tá moscando? Tá moscando. Também Rio Grande do Sul falam isso aí muito. Mas se pá é muito paulistano, mas tá moscando. Gaúcho fala também, mas nem tanto. Mas vale lembrar que nenhuma dessas pronúncias ou formas de falar podem ser consideradas certas ou erradas. São todas variações válidas. E não existe isso de falar com ou sem sotaque. Todo mundo tem o seu, por mais que não perceba. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre os sotaques do Brasil. Se você gostou, curta o vídeo e deixa aqui seu comentário perguntando o que mais você quer saber sobre os sotaques do país. Um abraço e até a próxima. Realmente conteúdo muito interessante, muito, muito interessante. É desse tipo de conteúdo que eu gosto de ver. Então, deixa eu colocar aqui até um like. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para continuar a receber conteúdos como esse. E vamos reagir ao outro vídeo. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, vou deixar aqui, porque nós reagimos também o sotaque carioca, que também o vídeo foi muito interessante. Então, da minha parte é tudo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima.